Olha só, gente, o governo de Santa Catarina está confrontando os cálculos que foram feitos pela União sobre a dívida do Estado. Isso é um problema muito sério, gerou muita discussão e muita polêmica. O governo catarinense, o Diane, diz que estão sendo cobrados juros sobre juros e com isso, ao invés de diminuir a dívida, ela só aumenta. Só acaba aumentando. O governador do estado, Raimundo Colombo, disse hoje pela manhã em entrevista coletiva que o estado de Santa Catarina está recorrendo à justiça para recalcular as contas. O pedido de recálculo da dívida foi em acordo com outros estados, entre eles Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Nós estamos pagando um juro muito alto, a dívida, em vez de diminuir, ela aumenta. É como se o estado devesse um bolo de 4 bilhões à União. Em 1998, essa dívida foi negociada e Santa Catarina pagaria fatia por fatia em parcelas mensais. Em 2015, o estado já teria pago um bolo de 13 bilhões, ou seja, a conta estaria zerada. Só que a União foi adicionando fermento nesse bolo, que Santa Catarina chama de juros sobre juros. E no final das contas, o estado ainda deve mais um bolo de 8 bilhões e meio. Se o estado devia um bolo de 4 bilhões de reais, pagou em fatias uma torta de 13 bilhões e ainda deve 8 bilhões e meio, para Santa Catarina, essa conta não está certa. O estado entrou na justiça com um mandado de segurança para o recálculo da dívida. O pedido foi negado pelo ministro Luiz Fachin do Supremo Tribunal Federal. O estado agora recorreu da decisão e vai buscar os votos favoráveis do plenário do Supremo para recalcular a dívida com a União. Todos os recursos dos catarinenses estão sendo dirigidos para pagar um volume fantástico de dívida e, na prática, nós não estamos amortizando a dívida, nós não estamos pagando a dívida, ela só está crescendo. E isso está nos levando a um colapso, assim como está levando todos os demais estados do Brasil a um colapso de suas finanças. O que os estados querem é que a União mude a fórmula de calcular a dívida. Inclusive, uma lei federal já foi aprovada em 2014, alterando a forma. Hoje são cobrados IGPDI da inflação mais juros de 6%. A lei diz que devem ser cobrados o IPCA mais juros de 4%, ou seja, menos fermento nesse bolo. A lei foi segurada pelo próprio governo federal com o apoio dos estados para controlar a economia. Estados que agora não querem mais saber de segurar a lei e pedem o recálculo. Até que a justiça não decida ou enquanto não houver negociação com a União, Santa Catarina não paga mais a parcela mensal de 90 milhões. O dinheiro, essa fatia do bolo, está em uma conta administrativa sob o poder da Justiça. E aí agora é lutar para que ela prevaleça. Eu não acredito em retaliação, eu acho que nós temos uma boa relação. A presidenta ela tomou a decisão de encaminhar a lei e é sobre isso que nós estamos discutindo. Se ela não mandasse a lei, vigoraria o processo anterior e a gente não teria essa possibilidade de melhorar o perfil dos estados. Então, numa crise como essa, é absolutamente necessário que se dê equilíbrio aos estados. Santa Catarina tem talvez o melhor situação financeira do país entre os estados, mas você prejudica a sociedade. Então, nós temos que lutar por isso, porque isso desequilibra as contas públicas de todos os estados e municípios do país.